Arte de Falar e Fazer. Capítulo 3. Quando as conquistas parecem distantes demais. Lembre-se a todo momento de que uma das decisões mais importantes que você pode tomar todos os dias é resolver o que fará imediatamente e o que deixará para depois. Brian Tracy. Bom, antes de continuar a leitura deste livro, eu quero pedir a você, se você está ouvindo, gostando do nosso trabalho, vai lá, deixa um like aí, não esquece não, isso ajuda demais o crescimento do nosso canal. Logo que passei a morar nos Estados Unidos, observei uma batalha cruel e injusta acontecendo em tempo real diante dos meus olhos. Em um primeiro momento, encantado pela facilidade de comidas extremamente gostosas, fáceis de comprar e por um preço muito acessível, eu me deixei ser levado pelos sorvetes, tortas, comidas congeladas, restaurantes fast food em cada esquina e, em alguns poucos meses, alcancei o maior peso da minha vida. A coisa foi tão séria que no primeiro check-up que fiz depois da minha chegada aos Estados Unidos, eu estava com praticamente todas as minhas taxas alteradas. Triglicérides, colesterol, ácido úrico, glicose e algumas outras estavam muito acima do recomendado pelos médicos. O resumo dessa fase foi: eu comia o que queria, não fazia atividade física, tinha prazer imediato ao comer tudo aquilo e o resultado negativo só começou a aparecer meses depois. Logo que tive acesso ao resultado dos meus exames, decidi que mudaria aquele cenário e passei a trilhar o caminho exatamente oposto ao que tinha sido minha rotina inicial. Comecei a acordar mais cedo para malhar, fiz jejum intermitente e várias outras medidas desafiadoras. E o resultado dessa nova fase foi: eu me sacrificava todos os dias, mas o prazer do resultado só começaria a aparecer muito depois. Ou seja, se existisse um cartaz anunciando essa luta, ele seria mais ou menos assim: de um lado, tome sorvete com calda quente de chocolate. Tenha um prazer enorme e imediato e fique tranquilo. O resultado negativo só virá depois. Do outro lado, acorde cedo para malhar, abra mão de comidas industrializadas como sorvete e um monte de outras coisas. E claro, o prazer de ver o resultado só virá se você persistir por muito e muito tempo. Se o nosso cérebro, que você já aprendeu que tende a buscar a dopamina mais fácil e farta, fosse o jurado desse combate, não tenho a menor dúvida de que o sorvete venceria na maioria das vezes. Embora a batalha que eu acabei de descrever fosse entre uma vida saudável e a comida industrializada cheia de gordura e açúcares que inundam o nosso cérebro com dopamina, o mesmo vale para a batalha do celular versus uma tarefa chata do trabalho. Concluir o trabalho de conclusão do curso, o TCC, da faculdade versus jogar videogame. Preparar a documentação do imposto de renda versus a desculpa de organizar a mesa antes. A lógica é sempre a mesma. A procrastinação, que vem da distração com algo que gera o prazer imediato, versus manter o foco no que importa para ter prazer só lá no futuro. Tendo isso claro, a pergunta é: como virar o jogo? Como parar de adiar os seus sonhos e encontrar a hora e o ritmo certo para fazer as coisas acontecerem? Qual a estratégia para assumir o comando, saindo da posição de espectador e tendo protagonismo real na própria vida para que as coisas mais importantes para você se tornem prioridade? Como se tornar uma pessoa que fala e faz? Preciso dar duas notícias a você. A primeira é que, infelizmente, mesmo havendo promessas milagrosas na internet para a cura definitiva da procrastinação, ela não existe. Não existe uma reprogramação mental que vá fazer o seu cérebro se transformar e parar de querer o caminho imediato seguindo um caminho mais fácil. Porém, antes que você se decepcione por ter comprado um livro que não vai te entregar a pílula mágica para você se tornar alguém à prova de procrastinação e se distraia checando se chegou alguma mensagem nova no celular, deixa eu lhe dar a segunda notícia. A procrastinação é um hábito e, como todo hábito, ela pode ser modificada. Agora, o que eu considero a melhor parte disso tudo: você não precisa vencer a procrastinação o tempo todo e todas as vezes. É isso mesmo, você só precisa ter técnicas para passar a vencê-la mais vezes do que atualmente perde para ela. Tem técnica para isso e eu vou lhe ensinar. Pequenos passos tornam sonhos grandes em realidade. Novak Djokovic é um dos maiores tenistas da história do esporte.
Seus feitos o fizeram cravar um lugar de destaque no topo do ranking mundial de tênis masculino, e a maneira como ele fez isso é surpreendente. Djokovic tornou-se tenista profissional em 2004 e naquele momento ocupava o 60º-80º posto como atleta do ranking mundial da categoria. Em 3 anos, ele subiu para a 3ª posição, deixou de ganhar 250 mil e passou a receber 5 milhões de dólares por ano. Em 2011 foi considerado o número 1 do mundo, com uma renda anual de 14 milhões de dólares, um crescimento estrondoso em termos de resultado. Estamos falando de uma diferença de mais de 50 vezes em relação ao que ganhava no primeiro ano como jogador profissional. Ao analisar a trajetória esportiva de Djokovic, o escritor e palestrante Stephen Dunier apresentou um estudo de quais foram os elementos que fizeram o tenista ter um desempenho tão formidável. No início da carreira profissional, Djokovic ganhava 49% das partidas que disputava. Alguns anos depois, quando alcançou a liderança, ganhava 90% dos jogos. Um resultado surpreendente, não é mesmo? Mas o que realmente me surpreende não é isso. Apesar do que esses números tendem a nos fazer imaginar, sair de 680º para o 3º lugar e em seguida para o 1º exigiu de Djokovic apenas que ele controlasse uma simples característica das próprias ações para aumentar a probabilidade de se tornar o vencedor das partidas. Quando ele ganhava 49% das suas partidas, ganhava 49% dos pontos disputados. Para se tornar o 3º melhor do mundo, ele passou a ganhar 52% dos pontos. Para se tornar o número 1, ele precisou aumentar seu nível de acerto para apenas 55% dos pontos da partida. Caso não tenha ficado totalmente claro, ele melhorou a sua performance em poucos pontos percentuais, saindo de 49% de acertos para 55%, e isso fez sair de 680º no ranking para o 1º lugar. Djokovic não precisou fazer uma mudança absurda no próprio estilo ou qualquer coisa parecida. Ele não precisou vencer todos os pontos da partida e se tornar uma pessoa infalível. Ele trabalhou para aumentar as suas chances de vitória e, para isso, precisou apenas de 6 pontos percentuais a mais de desempenho. Aplicou pequenas melhorias que estavam sob seu controle para conquistar o que, em um primeiro momento, parecia estar longe demais, e esse não é um caso isolado. Dave Brailsford foi o diretor de performance responsável por mudar de patamar o ciclismo olímpico na Grã-Bretanha. Ele fez isso a partir da teoria de ganhos marginais. Em 1996, o ciclismo britânico passava por uma baita crise. O time participou dos Jogos Olímpicos de Atlanta e voltou apenas com 2 medalhas de bronze. Em casa, não tinha verba sequer para pagar a conta de luz do Velódromo Nacional, uma pista específica para a prática do esporte. Dave Brailsford juntou-se ao time em 2003 para apoiar toda a equipe técnica e os treinadores que trabalhariam diretamente com os atletas. A partir de 2008, os resultados surpreendentes começaram a aparecer. Nas Olimpíadas de 2012, a equipe ganhou 8 medalhas de ouro, algo que nenhum outro país conseguiu. Quebrando 7 recordes mundiais e 9 recordes olímpicos, no mesmo ano, pela primeira vez na história, um ciclista britânico venceu o Tour de France, principal competição mundial de ciclismo. Esse salto que mudou completamente a maneira como o mundo todo passou a enxergar o ciclismo britânico foi possível a partir da busca pela melhora de 1% em cada aspecto possível. Desde o desempenho e as características de cada atleta, até os equipamentos, a rotina, as roupas, absolutamente em todos os quesitos, ele e toda a equipe passaram a se perguntar: qual é a pequena melhoria que podemos fazer aqui? Ele mesmo disse em uma entrevista que não importa quão pequena seja a melhoria, o hábito vai nos energizar e criar uma cultura de melhoria contínua. Assim, passamos a transformar o sonho, que é algo distante, em alvo, objetivos que conseguimos alcançar. Para Brailsford, mais do que uma técnica, o ganho marginal é uma filosofia que pode ser aplicada em todas as áreas da vida. Ele diz que o caminho é esquecer a perfeição, focar o progresso e implementar a melhoria. São coisas pequenas, mas se vocês as juntar, elas farão uma grande diferença. Ele analisou o grande plano,
colocar a equipe de ciclismo no radar e levá-la a novos patamares de performance. E transformou isso em pequenos objetivos individuais e coletivos. O segredo do sucesso da equipe do ciclismo britânica não foi resultado de uma transformação que os tornou infalíveis. Ao contrário, os tornou atentos a como eles poderiam diminuir os obstáculos para que seu desempenho fosse melhor. O que quero mostrar é que tornar os seus sonhos mais ambiciosos em realidade não exige que você se torne uma pessoa 100% produtiva, vencendo a procrastinação em todos os momentos da vida. Você só precisará fazer ajustes que tirem a maior parte possível dos obstáculos da sua rotina e ter uma nova abordagem com suas metas, desejos, sonhos e tarefas do dia a dia.